Passado o tempo, as propagandas eleitorais nas diversas cidades do estado de Pernambuco começaram a ser feitas de forma impositiva, sem que houvesse informação aos eleitores sobre competência, habilidades e vocação das pessoas indicadas. As candidaturas passaram a ser apresentadas em todos os templos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, sem que fosse dada a oportunidade a quem quer que fosse de questioná-las ou pedir detalhes do perfil, qualificação, vocação, ou mesmo programa de trabalho dos candidatos apresentados. Foram criados grupos e comissões de divulgação que saíam pelos cultos, divulgando as candidaturas ao mesmo tempo em que se fazia retaliação aos outros candidatos, estando terminantemente proibido sequer fazer menção de seus nomes em reuniões, usando-se da mesma prática dos antigos coronais do Nordeste, fazendo da igreja curral eleitoral. Pé de voto nos templos, por si só se configura como crime eleitoral, passível de punição, uma vez que a Lei 9504, de 30 de nove de 1997, artigo 37, e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral 22.718, de 28 de 2008, artigo 13, proíbem o uso dos templos para propaganda eleitoral. E a direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco não somente utilizou e utiliza os templos e cultos, como também, em uma flagrante violação da lei, faz uso do poder econômico, político e eclesiástico sobre os obreiros ou qualquer irmão ou irmã que tenha algum cargo de liderança, punindo-os com afastamento de suas funções e atribuições, deixando a pessoa isolada e humilhada, caso não se submetam à decisão da direção de apoiar os candidatos apresentados. Dessa forma, suprimem a liberdade de escolha e a liberdade de expressão, utilizando-se de métodos de repressão, ameaça, perseguição e punição aos que não obedecerem suas determinações ou por divergirem de tais orientações. Vale dizer que em Recife, assim como em outras cidades do estado de Pernambuco, não são poucas as pessoas que foram suspensas, perderam suas funções e outras foram até excluídas. Qualquer outro membro ou obreiro que porventura venha a ser candidato, se vêem cerceados e se qualquer líder fazer menção de nomes que não sejam os indicados pela direção, imediatamente é chamado, repreendido de forma enérgica e afastado de suas funções, quer sejam um simples adjunto de escola dominical, até pastores. Dessa maneira, a atual administração implantou e mantém um regime de governo absolutista e imperialista, onde as diretrizes pessoais ou de pequenos grupos e o interesse pessoal se impõem, se estabelecem acima de qualquer chamada e vocação ministerial dos obreiros e dos vocacionados para a obra de Deus, o que demonstra o total desvio de conduta da atual administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. O absurdo chega a ser tão grande e inadmissível, inaceitável, que pessoas que me conhecem desde a minha adolescência e que pelas quais eu tenho consideração, chegaram a dizer que não poderiam votar em mim para não contrariar a ordem do pastor Ailton José Alves. Agora prestem atenção. Após as eleições, mesmo sendo vítima dessa arbitrariedade e tirania,
e sentindo o peso da discriminação, procurei a dita Comissão da Cidadania no dia 14 de outubro de 2016, logo após as eleições do dia 2 de outubro, representada esta comissão pelo pastor Isaac, e depois, prestem bem atenção, os senhores, e depois de aproximadamente 1 hora e 30 minutos de espera, o mesmo saiu de sua sala e no corredor em pé me perguntou: "O irmão quer falar comigo?" Respondi que sim. Ele me disse: "Diga o que é." Eu lhe respondi: "O que lhe tenho para falar não é rápido. Vamos até sua sala e conversaremos." Disse isto, mesmo sabendo que ele não tinha autonomia para decidir, porque toda decisão é concentrada. Ele respondeu que estava de consulta marcada e propôs outro dia. Dia este que eu não mais compareci. Mas de minha parte, e como já falei, considerando e respeitando, procurei manter um diálogo, o que lamentavelmente não me proporcionaram. Este método impositivo recheado de ameaças, discriminação e perseguição é tão execrável quanto incompatível com o meio onde é empregado, a Igreja de Jesus Cristo. Sentindo-me extremamente discriminado, desrespeitado e prejudicado, e acima de tudo vendo essa onda que macula e distorce as verdades cristalinas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo se propagar, e procurando contribuir definitivamente para a total eliminação dessas abusivas e insensatas práticas dentro da nossa igreja, já que não me escutaram, fiz uma denúncia no Ministério Público Eleitoral de Pernambuco no mês de outubro de 2016, ou seja, logo após as eleições, onde apresentei como provas dessas práticas vídeos de reuniões dentro do Templo Central de Pernambuco, onde o objetivo era pedir voto para os candidatos que eles apresentaram. Apresentei fotografias e relatos minuciosos dos ilícitos cometidos. Intimados os pastores Ailton José Alves e Isaac Silva, o Ministério Público Eleitoral lhe apresentou os relatos e as provas em seu poder e eles negaram tudo. Inclusive disseram que não existia Comissão da Cidadania e que jamais interferiram ou interferem nas candidaturas e que se souberem que algum obreiro descumpre a lei, ele os chama para corrigir. Para melhor conhecimento e análise de todos, passamos a descrever na íntegra as declarações do pastor Ailton José Alves e Isaac Pedro da Silva ao Ministério Público Eleitoral. Esses relatos ou essas declarações estão públicas e constam das folhas 2 e 3 do procedimento preparatório de número 007 de 2016. Autos 2016/24-61092, documento 743-1702, Arquimedes, Ministério Público de Pernambuco. Vejamos o que disse inicialmente o pastor Ailton José Alves ao Ministério Público Eleitoral de Pernambuco. Colhidas as declarações do pastor Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco, em síntese, foi pelo mesmo afirmado existirem
1.100 templos na cidade de Recife e aproximadamente 325 mil membros fiéis ativos, não possuindo a igreja partido nem candidatos, deixando seus fiéis livres para fazer sua opção. Eu vou repetir essa parte. Não possuindo a igreja partido nem candidatos, deixando seus fiéis livres para fazerem ou fazer sua opção. Esclareceu que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a Comissão de Assuntos Especiais da Igreja para análise e divulgação de seus nomes nas reuniões de obreiros. Abro um parêntese. Foi isto que eu fiz. Eu procurei-o pessoalmente. Em seguida, procurei a comissão. Enviei uma carta. Me preparei. Me organizei. Tive custos, expectativas e nunca me deram nenhuma informação. Nunca me disseram o que iriam fazer, ou como estavam fazendo, ou como seria o processo de indicação. Repetindo, esclareceu que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a Comissão de Assuntos Especiais da Igreja, ou seja, a dita Comissão da Cidadania, que eles dizem que não é, mas é Projeto Cidadania, para análise, divulgação de seus nomes nas reuniões de obreiros. Eu queria perguntar aqui aos obreiros que estão me escutando, aos obreiros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, em Recife. Alguma vez, nas reuniões convocadas, vocês ouviram citar o meu nome, Josué Augusto da Silva, como proponente ao cargo de candidato para as eleições de vereador em Recife? Ouviram? Porque eu não fui informado. E aqui o pastor está dizendo, vou repetir mais uma vez. Esclareceu que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a Comissão de Assuntos Especiais da Igreja para análise e divulgação de seus nomes nas reuniões de obreiros. Mas, continuando, ele dizendo, mas isso ocorre pela obrigatoriedade de seu afastamento de funções ou cargos na entidade, vedando-se a partir de então o uso da palavra por tais candidatos nos cultos. Acrescentou que no último pleito, além da irmã Inê, preste atenção vocês, o pastor declarando ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, Ministério Público Eleitoral, acrescentou que no último pleito, além da irmã Inê, outros membros daquela igreja se candidataram à vereança, recordando-se dos nomes de Luiz Eustáquio, missionária Michele Collins e Fred Ferreira. Eu pergunto a vocês, nessas reuniões, foi informado? Vocês foram apresentados os nomes a vocês de Luiz Eustáquio? Michele Collins, foi dito que ela seria candidata e se submeteu a um processo de avaliação e seleção. Ela é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Fred Ferreira foi candidato. O nome dele também foi apresentado para se submeter aos critérios de indicação nas reuniões de obreiros. Por quê? Voltando aqui um pouquinho, esclareceu
que qualquer candidato a cargo eletivo tem o dever regimental de procurar a Comissão de Assuntos Especiais da Igreja para análise e divulgação dos seus nomes nas reuniões de obreiros, onde esses candidatos, além de mim, ele disse que membros da igreja como Michele Collins, Luiz Eustáquio e Fred Ferreira foram candidatos da igreja. Continuando. Destacou inexistir no âmbito da estrutura orgânica da Assembleia de Deus a comissão de cidadania alegada pelo noticiante, reconhecendo como a sua voz, que se ouve na gravação constante da mídia de Folhas 25 e ocorrida numa reunião dominical com liderança da igreja, embora não recordando a data, esclarecendo se tratar apenas de agradecimento sobre serviços prestados pela vereadora no exercício do cargo, como costuma fazer com qualquer autoridade pública. Eu quero o seguinte esclarecimento e, ao mesmo tempo, faço uma pergunta. Eu, pessoalmente, entreguei como prova dos ilícitos de se pedir voto dentro do templo do estado de Pernambuco, da Assembleia de Deus, no templo central, uma reunião convocada no dia 21 de agosto de 2016, onde o pastor Ailton José Alves e o pastor Isaac estão em descumprimento, em afronta, em desobediência à lei, pedindo votos, e somente votos para os candidatos indicados por esta direção, dia 21 de agosto de 2016. E o pastor, quando foi interrogado, quando ouviu sua voz na mídia, na gravação, não somente a voz, como é dele só aparece a voz, porque quem gravou não pôde, aliás, não dava para pegar a imagem, porque eu fui informado que outras pessoas gravaram e teve um que foi constrangido, levado para trás do púlpito e tomaram o seu celular e apagaram a gravação. Mas esse que me deu, ou esses que me deram, gravaram escondido. Então o pastor estava lá, falando em nome do ou da candidata ao cargo de vereadora, pedindo voto, dizendo até numa expressão que, se não correspondeu, o pastor puxa a corda, quer dizer, nessa gravação, ele está chamando para si a responsabilidade dos votos. E ele disse que era a voz dele. Deixa eu ler aqui como diz. Reconhecendo como sua voz, que se ouve na gravação constante da mídia de Folha 25 e ocorrida numa reunião dominical com lideranças da igreja, embora não recordando a data, esclarecendo se tratar apenas de agradecimento sobre serviços prestados pela vereadora no exercício do cargo, como costuma fazer com qualquer autoridade pública. Eu acho que esse tipo de agradecimento normalmente é mais cabido numa reunião anual, quando se fecha um ciclo administrativo, que é o mês de dezembro, e não um mês antes das eleições. Correto? Ou eu estou errado? Dando sequência. Já quanto ao vídeo de Folhas 29, afirmou desconhecer a pessoa que fala no púlpito em benefício da candidata, não se tratando de pastor da igreja, destacando que, infelizmente, não tem domínio sobre a fala das lideranças nos cultos realizados nos 1000 templos existentes no Recife, esclarecendo que aproximadamente 100 pastores, 1.300 presbíteros, 2.000 diáconos e mais de 3.500 auxiliares estão autorizados a propagar a palavra, além de 2.000 mulheres nos círculos de oração. Ressaltando, porém, que, confirmado algum abuso, transgressão ou ilegalidade nas exposições dessas lideranças, a direção da igreja as chama para corrigi-las e orientá-las através da Comissão de Assuntos Especiais.
Ao final, destacou que a irmã Aimee encontra-se afastada do exercício de suas funções na igreja desde sua primeira candidatura a vereadora no ano de 2012. Uma pequena observação, quer dizer que as chamadas ministeriais, as vocações para a seara de Jesus, para servir a igreja, para zelar pela igreja, para cuidar da igreja, para velar pela igreja. Essas chamadas são chamadas que são dirigidas, mantidas pela direção da igreja, por Ailton José, pelo pastor Ailton José Alves, que de acordo com as conveniências, ele retira o obreiro, envia para uma missão secular, interrompe a obra, ele esquece que Jesus disse: convém que eu faça a obra daquele que me enviou, porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Então ele está dizendo aqui que faz 2 anos, aliás, 4 mais 5, 6 anos, que a pessoa interrompeu os trabalhos de Deus e, sob a autorização dele, a visão dele, ele tira e diz: olha, você não vai mais orar, você não vai mais pregar, você não vai mais interceder, você vai ser tirada daqui e eu vou botar você aqui. Deixe sua chamada em stand-by. Meu irmão, esquece que quem chama, quem capacita, quem habilita, quem vocaciona, quem supervisiona é Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Ele esquece que a Bíblia diz: ninguém que pega no arado pode olhar para trás. Aí eu pergunto, não será uma falta de limite, uma falta de visão, ou a perda da visão? Hein, pastor? É tempo de voltar, de se humilhar, de pedir perdão, de chorar. Por quê? Quem fundou a igreja foi Jesus. Quem salvou cada membro foi Jesus. Quem chama para uma determinada finalidade é Jesus. Ou o Senhor esqueceu o que está escrito em Efésios capítulo 4? Que eles mesmos, através do seu Espírito, deu um para pastores, outros para profetas, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento da sua igreja. E o Senhor interfere. O Senhor interrompe esta chamada. Pastor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se humilhe. Volte. Peça perdão a Deus. Se coloque na posição, na vocação que o Senhor foi chamado. Não tem nada de orgulho, nem é humilhante, não. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Continuando. Terminou a declaração do pastor Ailton José Alves e agora vamos para a declaração feita ao Ministério Público Eleitoral do Estado de Pernambuco, do pastor Isaac. No mesmo sentido foram as declarações do pastor Isaac Pedro da Silva, confirmando a inexistência da Comissão da Cidadania, ou da comissão organizadora das eleições alegada pelo denunciante, mas apenas da Comissão de Assuntos Especiais, da qual é membro e que cuida de assuntos administrativos diversos da Assembleia de Deus. Também confirmou sua voz, indicada na mídia da Folha 25, a mesma gravação, numa reunião de obreiros, cujo objetivo não era tratar da candidatura da irmã Aimee, cuidando apenas de destacar sua defesa pelos princípios cristãos. Faça de todos os outros membros que abraçamos a carreira da fé, que trabalhamos e vocês interrompem o trabalho, a chamada
Desconsideram. Aí eu pergunto, por que 21 de agosto de 2016 convocar mais de 3.000 homens, botar dentro do templo central e por aproximadamente 2 horas enaltecer, falar, elogiar, fazer ver a necessidade de manter a candidata na Câmara de Vereadores. 3.500 homens. Passar diretrizes. E os outros candidatos que vocês disseram aqui, que os nomes seriam divulgados nessas reuniões para avaliação, foram falados? Foram citados? Irmãos, não mintam não, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Se vocês estivessem praticando essas coisas em outro ambiente, eu estaria não conformado, não calado, mas não estaria tão indignado. Uma santa indignação. Porque quando Jesus disse, olha, dias virão em que farão de vós negócios. Aí só pensa que são os homens ímpios. Mas estão fazendo um negócio dentro da casa de Deus. Eu quero adverti-los, cuidado. Deus não se deixa encarnecer. Recebam o recado de Deus. Tratem com responsabilidade as coisas de Deus, com respeito, com santidade, com humildade e submissão às ordenanças da palavra de Deus. Continuando, amados irmãos, aqui, rapidinho, porque o tempo corre rápido, mas tem coisas muito mais importantes, aliás, importantíssimas ainda para tratarmos. Então, repetindo. Também confirmou a sua voz indicada na mídia da Folha 25, numa reunião de obreiros, cujo não disse onde era, foi no Templo Central, cujo objetivo não era tratar da candidatura da irmã Inê, cuidando apenas de destacar sua defesa pelos princípios cristãos. Não reconhecendo, porém, o membro /fiel que teria falado num culto no bairro do Jordão Baixo em favor da candidata. Da gravação juntada às folhas 29 dos autos, contrariando as orientações da igreja. Que orientação? Se a igreja, vocês é quem fala para eles pedir voto no culto aos vossos candidatos. Todo mundo sabe. Inclusive, tem comissão remunerada para fazer isso. Eu não sei quem é que paga. Mas que são remunerados, são. As orientações da igreja, que por sua direção procura afastar das funções eclesiásticas ou pastorais aqueles líderes que desejam trabalhar em prol de determinada candidatura para que não interfiram no processo eleitoral nem misturem atividades religiosas com esta outra. Não vale aqui a pena uma observação. Afasta, deixa eu repetir, das funções eclesiásticas ou pastorais aqueles líderes que desejam trabalhar em prol de determinada candidatura para que não interfiram. Meu irmão, diga isso não, irmão. Diga isso não. Você está me representando como igreja de Deus. E mentindo perante o Ministério Público Eleitoral? Como é que fica a reputação sua? Agora que eu estou falando, levando ao público. Está aqui, ó, escrito. E quem quiser o processo pode pegar. O senhor dizendo que quem quer trabalhar em candidatura é afastado das suas funções eleitorais, quer seja pastor, quer seja obreiro, irmão. Vocês afastaram centenas e centenas de obreiros que trabalharam ou afastaram e excluíram aqueles que se opuseram a trabalhar? Irmão, não faça isso não. Como é que vocês podem ter o respeito da igreja mentindo, falando em verdades? Meu irmão,
Olha, sinceramente, eu vou repetir aqui uma coisa. Eu vou continuar com o depoimento dele, mas deixa eu fazer aqui uma observação. Eu vou repetir uma coisa. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. E eu, com a idade de 6 anos, era levado ali, às vezes forçosamente, porque era obrigado a largar o brinquedo, a brinquedo todos os domingos, saía a pé, subia um morro, andava, eu acho que dá uns 2 quilômetros a pé, num sol, para chegar lá, sentar-me nos bancos da humilde igreja e escutar a palavra de Deus transmitida através de homens responsáveis, verdadeiros, fiéis. Palavras estas que desceram como uma seta, uma semente no meu coração. E eu lembro-me até hoje, meu primeiro professor da escola dominical chamava-se professor Raminho. Era um irmão já de cabelos brancos. Hoje eu estou com os meus cabelos brancos. Estava pintando, mas resolvi não pintar mais. Não é? Porque cada coisa ao seu tempo. Quem quiser pintar, pinte. Mas eu pintei, até gostei e resolvi não pintar mais. Pois bem, cabelinhos brancos. E ele dizia, pregava com tanto cuidado, tanto respeito, tanta dedicação, tanta reverência, porque daqui desses bancos amanhã Deus levantará pastores, missionários, dirigentes de ciclo de oração. Ele está guardado, mas a palavra de Deus permanece. E ensinava que uma vez professada a salvação em Cristo Jesus, deveria fazer jus a este nome, discípulo, servo do Senhor Jesus Cristo. E vocês dois, pastor Ailton José Alves e pastor Isaac Pedro da Silva, olha, eu não quero de maneira nenhuma aqui, prestem bem atenção, eu não quero aqui de maneira nenhuma, né, constranger vocês. Mas o que eu estou falando é um fato. Compreendeu? E vocês não procurem tomar com esta minha atitude outra ação, outras atitudes. Mas, meu irmão, a atitude mais correta é reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e à igreja, porque vocês falaram como representantes da igreja do estado de Pernambuco. Pedir perdão, se humilhar. Porque Jesus disse, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vocês conhecem a Bíblia, a palavra, e sabem que Deus não transige, não faz concessão. Deus não faz acordo. Eu aprendi e sei que o trono da base de Deus chama-se justiça. E justiça é a faculdade de dar, de entregar a cada um o que merece. E a palavra de Deus diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O homem ímpio mente em seu nome. Mente em nome de uma empresa. O político mente. A gente vai ver aqui. E se anda nas trevas, tropeça e não vê no que tropeça. Mas vocês dizem que anda na luz. Agora, mentir em nome da igreja? Aliás, como representantes da igreja, não façam isso não. Não queiram tomar esta minha atitude como revanchista, como desesperada. Não, irmão. Eu estou vivo hoje aqui, olha, gravando este vídeo. Saindo daqui, posso
ter a alma arrancada do meu corpo. E o que eu fiz, fiz. E o que eu não fiz, não fiz. Então se arrependam, viu? Busquem de Deus o perdão. Se sentirem, cheguem perante a igreja e digam que errou. E peçam perdão. Porque Deus vai se agradar dessa atitude de vocês. E como Deus é misericordioso, pode abençoar poderosamente ainda o ministério de vocês que precisa ser correto.